Eu tô prestes a entrevistar não um, mas dois criadores de conteúdo. Um deles é a mente por trás dos negócios. O outro, um dos rostos mais conhecidos do YouTube no mundo. E eu quero descobrir como é que a personalidade de cada um moldou o sucesso absurdo que eles tiveram. Então acho que ele trouxe esse viés mais profissional e eu só fui, como eu falei, eu sou com ele, vamos criar uma empresa. Mano, por que a gente vai criar uma empresa e tal? E como que eles conseguiram construir uma audiência de mais de 25 milhões de seguidores em poucos meses. A gente tinha 6 mil seguidores em maio de 23, por exemplo. A gente só começou a replicar os conteúdos do TikTok, justamente, a gente não fazia isso. Postou. Em setembro a gente tinha 1 milhão de seguidores. E eu quero entender no detalhe o que eles acreditam que foi decisivo para essa trajetória. Mas acho que o principal ponto pra mim, cara, é estar cercado de pessoas verdadeiras e que não vai passar a mão na sua cabeça. Eu quero saber todos os passos que eles deram desde o começo. Cara, a gente começou tomando muito hate no YouTube. E o mantra que guiou várias das decisões importantes que eles tomaram. O Matheus fala, né? Melhor feito do que bem feito. Eu já falo tipo assim, cara, por que não? Por que não fazer uma empresa com os nossos princípios? Por que não vir para São Paulo, que a gente é de São Gonçalo do Rio de Janeiro? Por que não fazer um programa de fundo branco inspirado em referências gringas? Eu sou Rafa Velar, fundador e CEO da Brand Lovers e Creator, e esse é mais um Creator Mode. Matheus, Hugo, cara, sejam muito bem-vindos. Agora, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente conhece o case de vocês. E ele é um dos cases mais impressionantes do Brasil e talvez do mundo nos últimos anos de crescimento rápido. Quem olha de fora vê o crescimento e vê uma estratégia massiva de conteúdo, né? 30, 40, 50 vídeos produzidos e publicados por dia. Estava falando aqui antes, cara, só no Facebook 40 vídeos por dia. Para a maioria das pessoas isso é impensável. E a grande pergunta que eu quero responder nesse episódio é: como é que vocês fizeram isso na prática? Tem 5 anos que vocês começaram pesado nisso daqui e é muito impressionante o que vocês fizeram. Então, eu queria, ao longo do episódio, responder essa pergunta e trazer para a audiência que está ouvindo a gente essa resposta de como o Hugo e o Tete fizeram essa porra. Agora, dando um passo atrás, eu queria começar com a pergunta mais básica possível. Tinha algum princípio por trás dessa estratégia que vocês seguem? Alguma visão de como crescer, de como chamar a atenção das pessoas na internet? O que norteia e norteou vocês nessa escalada tão rápida em termos da estratégia que vocês tiveram? E muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Ô, Gugrilo, começa aí. Prazer estar aqui com você, Rafa. Cara, quando a gente fala de princípio, a primeira coisa que vem na minha mente, e é o que a gente carrega até hoje, em qualquer projeto que a gente vá, é que não custa nada tentar, vamos dizer assim. Matheus fala, né? Melhor feito do que bem feito. Eu já falo, tipo assim, cara, por que não? Sabe? E eu acho que a gente caminha muito com esse princípio em todos os nossos projetos. Eu acho que a gente hoje fala muito sobre larga escala, mas eu lembro de um ponto muito interessante que foi quando a gente estava lá no escritório, eu cheguei assim, abri a porta em São Gonçalo, lá na Trindade, na Praça da Trindade. Tava Matheus e Cadu na sala e eu cheguei, galera, a gente tava postando 3 vídeos na época, que já era muita coisa assim. Por que a gente não posta 6? E não existia isso. E a galera olhou assim, porra, 6 vídeos? Não, vai ferrar e tal. Eu falei, cara, vamos testar. E eu sei que 2 semanas depois a gente já tava postando quase 16 vídeos, sabe? Porque deu muito certo, a gente entendeu... Oi? Perdão. A confirmação. A gente foi entendendo e tudo isso veio com base no teste, sabe? Então acho que é um princípio que a gente carrega, assim, no geral. Acho que eu ia acrescentar o que ele disse da gente aderir ao questionamento do porquê não. Sabe, por que não fazer uma empresa com os nossos princípios? Por que não vir para São Paulo? Porque a gente é de São Gonçalo do Rio de Janeiro. Por que não fazer um programa de fundo branco inspirado em referências gringas? A gente inspirado em outros programas, por exemplo. Eu acho que isso é o que trouxe a gente até aqui, que vai levar a gente pro próximo passo, sabe? A gente sabe que a internet é um mundo muito volátil, que as coisas mudam muito do dia para noite, algoritmo... Tudo bem que algoritmos são pessoas, mas... É tudo muito rápido, você tem que estar atento 100% do tempo, sabe? E com certeza, cara, eu acho que o React, tipo, a Noite TV foi o que trouxe a gente até aqui, mas eu acho que daqui pra frente tem que manter isso, mas também a gente explorar outras coisas, sabe? Música, teatro, cinema, explorar outras formas de comunicação e entretenimento, que eu acho que é a nossa meta também daqui pra frente, sabe? Cara, assim, é muito legal ver esse testemunho de vocês, porque eu acho que a maioria das pessoas que se inspira na trajetória de criadores como vocês tá travado justamente nesse ponto, assim.
ela tem o medo de testar coisa nova. Às vezes as pessoas têm o medo de fazer o primeiro vídeo. Quanto mais de aumentar o volume para 3, 6, 12, 16, 40, 50. O que você acha que impede um criador hoje, quando vocês conversam com os amigos de vocês, de aumentar o volume? Qual o medo que você acha que as pessoas têm? Ou de fato não quer trabalhar tanto? Porque assim, vamos lá, isso vem junto com uma quantidade de trabalho cada vez maior também, tem que ter ambição por trás disso, mas o que você acha que impede as pessoas de fazer? Por exemplo, vai ter gente ouvindo o podcast agora, ouvindo essa recomendação de vocês, e mesmo assim não vai fazer. Por que vocês acham que as pessoas não fazem? Cara, eu acho que é o zelo pela perfeição, pelo número de visualização. Acho que até mais pra maciar o ego, sabe? A gente, muito desde o começo, já se livrou um pouco disso, porque a gente posta muito, então com certeza até hoje a gente flopa muito vídeo. E, filho, isso daí vai acompanhar a gente até o final da nossa vida na internet, sabe? Então acho que é não se apegar tanto a números e sim a metodologia, aos processos e fazer o que tem que ser feito. Porque quando você aumenta o volume dessa maneira, alguns vídeos vão ter um alcance muito baixo, mas você vai ter mais testes e alguns vão performar muito bem. Essa é a ideia. Eu acho que a conta é exatamente essa. O que a gente tem é claro que existe a estratégia e a gente tem um planejamento, enfim, uma rotina para criar esses vídeos, mas a conta é muito básica. Se você posta um vídeo, a chance dele estourar é muito baixa. E a conta que a gente faz mais ou menos até para vídeos no geral é você postar 10 para andar 1 ou 2, se você estiver na estratégia certa. A partir do momento que você entendeu a estratégia e aumentou o fluxo, é normal que 8 flopem. Mas se 2 andam, você tá somando, sabe? É melhor você, é o que eu falo, né? É melhor você postar 10 e acertar 1, 2 do que postar 1 e errar 1, sabe? E é claro que a galera... É simples, né? Mas as pessoas não seguem. A galera confunde muito esse perfeccionismo com qualidade do conteúdo. É bom sempre ter essa qualidade, mas ao mesmo tempo, se você consegue ter um fluxo onde você tem não um mínimo de esforço em si, mas algo eficiente em relação a todo o processo, edição, planejamento, gravação, eu acho que você consegue otimizar isso e criar esse fluxo de postagem. Legal. Agora, dando 5 passos para trás, conta um pouquinho pra gente como é que vocês começaram, porque acho que hoje quem olha o produto pronto não tem noção das raízes ou do início dos primeiros dias, talvez das escolhas que vocês tiveram que fazer, das dúvidas que vocês tinham na época, talvez pressão dos pais de vocês para, sei lá, fazer uma faculdade, ou então focar numa outra carreira mais segura, talvez. Como é que foram os early days ali? Como é que foi o início? Cara, a gente começou tomando muito hate no YouTube, que foi um vídeo que a gente postou em 2014, que na época tinha a trend, né, que hoje em dia se denomina assim, que era uma palavra, uma música. Aí juntou eu, o Hugo e mais 2 amigos. O nome do canal era Ex-4 Sábios, que era esforçados de 4 pessoas, esforçadas, né? E aí esse vídeo teve mais dislike do que like. O Hugo apagou esse vídeo, infelizmente, que a gente queria ter esse vídeo até hoje, que ia ser incrível. E eu apaguei depois de um tempo, não sei porquê. Não foi a mesma. Não foi na época não, porque eu lembro que eu falei, não sabia que tinha como privar, né? Enfim. Mas essa foi a nossa primeira experiência, eu acho, no YouTube, porque a gente era um consumidor nato de YouTube, de conteúdo. A gente cresceu jogando FPS, que era o Crossfire, por exemplo. Sim. E a gente via muito YouTube, por exemplo, Rafa Ramos, que hoje em dia esse cara é muito nosso amigo, ele participa das lives, ele engaja nos conteúdos e tal. E aí depois a gente foi ter outra experiência em 2021, pelas minhas contas, 7 anos depois. Ao longo desse tempo a gente fazia vídeo de Crossfire também, Minecraft junto e tal, mas era muito embrionário. Muito forte, sem uma... Zero. Ali, né? Perfeito. Acho que muito pelo fato da idade também, a gente ser meio desligado. O Hugo também era jogador de futebol, então acho que tem esse ponto que ele vai falar depois. Mas a gente voltou e fez o Session Podcast, que era um podcast em 2021, no princípio. A gente fez com o nosso professor de história, primeiro, que ele era meio cronicamente online, ele era meio desenrolado, e a gente chamou ele. Depois foi um DJ lá de São Gonçalo também. E o terceiro foi com o cara da Batalha do Tanque, cara, o Felipe Gaspar, que ele é o dono até hoje, eu acho. Ele que gravava e tal, né? Então tinha as pessoas totalmente a ver, assim, com o nosso núcleo, com o nosso universo, assim, mais ou menos. E aí acho que foram cases, assim, que a gente errou, mas que ensinou muito pra gente, né? E após isso, o Matheus já estava fazendo faculdade, eu já estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de publicidade, o Matheus fez faculdade de educação física, a gente foi, enfim, tocar a nossa vida no geral. E depois renasceu esse sonho, a gente, enfim, criou um escritório para focar nisso no geral.
começamos a entender, isso foi a partir do que eu já trabalhava na Main Street, então algumas operações que eu já fazia na Main Street, eu falava, pô, Matheus, cria uma página aí e tal, até porque era conflito de interesse eu ter a minha página. Eu falei, pô, Matheus, cria e tal. Essa página deu um boom absurdo, foi a Hits de Rap. Acho que essa página bateu, sei lá, 200 mil seguidores em 6 meses com as estratégias que a gente elaborava no geral. E a gente falou, pô, cara, talvez a gente saiba um pouquinho de algoritmo. E a gente foi investindo. Os vídeos de Matheus começaram a andar, ele começou com um dueto, começou com live também, né? 2020 eu fiz live também, Matheus fez live, então a gente acumulou muitos erros para chegar num processo onde a gente olhou e falou, cara, tudo que a gente fez até agora serviu pra gente acumular experiência, eu acho que a gente sabe um pouco de estratégia no geral. Também, hoje a gente enxerga isso, mas na hora a gente não tinha tanta essa clareza. E a gente foi investindo. Eu acho que um dos fatores que ajudaram foi que tanto eu quanto o Matheus sempre entendemos que o processo tudo era uma empresa, não necessariamente era um CPF que estava criando, mas um CNPJ, e isso serviu muito para a gente conseguir expandir, exponenciar até o momento que a gente está hoje, sabe? Pessoal, Rafa Velar na área aqui, interrompendo essa conversa cheia de insights para pedir um favor. Se você está curtindo esse episódio, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas, desbloqueando a tela do seu celular e avaliando o podcast com 5 estrelas. Tamo junto, vamos voltar pro episódio. Agora, é muito legal ver o depoimento de vocês, principalmente quando eu me boto no lugar de quem tá ouvindo. As pessoas olham o sucesso da Nude e tudo que vocês fizeram nos últimos anos e falam assim, pô, os caras acertaram de primeira. Nada, né? Assim, nada. Desde 2014, testando, errando, um projeto que dá errado, tira o vídeo do ar, porque, porra, tô num calor aqui. Cara, várias tentativas, vários formatos, assim, quase 6, 7 anos de experimentos, cara, pra acertar um negócio que fica de fato grande, né? Então, acho que se você tá ouvindo a gente, essa é uma grande lição. Às vezes a gente olha e vê o que a gente chama de um sucesso do dia pra noite de alguém. Cara, mas essa pessoa estava nos bastidores, tentando, trabalhando, aprendendo, estudando, errando, tomando risco há muito tempo, só que simplesmente ela não estava no palco para você olhar. Então, cara, é muito legal vocês trazerem isso aqui. Agora, quando a gente fala desses sucessos de vocês, tem uma coisa que vocês fizeram que é muito emblemática, né? Que foi, cara, o crescimento de vocês no TikTok. Me corrija se eu estiver errado nos números, mas pelo que eu lembro, no TikTok vocês foram de tipo 100, 200 mil seguidores, talvez um pouco menos até, para 1 milhão de seguidores em, tipo, poucos meses. Como vocês fizeram isso? Acho que esse case foi do Instagram. Quer contar, Matheus? Dos 6 mil para Porque foi assim, a gente... 6 mil para 1 milhão. 6 mil para 1 milhão em 3 meses. Mais interessante agora. Porque a gente já alimentava muito o TikTok, porque é isso, cara. Eu acho que as pessoas em casa vão se identificar que TikTok você posta, parece que ninguém tá vendo. Tipo, o TikTok entrega 99% pra não seguidores. Então, seus amigos não estão te vendo. Agora, Instagram, a galera te segue e tal. Então, o TikTok você começa meio sem vergonha, assim, né? A gente postava no TikTok e tal, eu tinha 100 mil já no TikTok em abril de 23, por exemplo. Aí alguém chegou pra mim, assim, princípio de maio, falou, Matheus, vamos fazer um teste? Estamos em maio, né? Vamos ver se em junho você vai ter 10 mil seguidores. Eu falei, não, pô, vamos fazer essa aposta e tal. Então, a gente... No Instagram. A gente tinha 6 mil seguidores em maio de 23, por exemplo. A gente só começou a replicar os conteúdos do TikTok pro Instagram, a gente não fazia isso. Aí em maio, a gente postou. Em setembro, a gente tinha 1 milhão de seguidores. Ou seja, eu não sei a quantidade de meses. Maio, sei lá, 3 meses, cresceu 1 milhão. E é engraçado porque nesse mês de setembro a gente ficou em top 2 perfil que mais cresceu no Instagram. Sendo que nesse mês é engraçado porque teve a fofoca da Bela Campos com o cabelinho, teve a fofoca da Luísa com o Chico e tal. Aí era muito engraçado porque o ranking tá a Bela Campos em primeiro lugar com 3 milhões de seguidores, um absurdo inclusive. A gente, 800 mil em segundo lugar. Aí terceira era Luísa Sonza, Nicole Balls, VTube. A gente, que isso, meu Deus do céu. Estamos nas cabeças. Aí a parada foi escalonando num nível estratosférico, cara. Aí, setembro, 1 milhão. A gente virou o ano de 23, 24 com 4 milhões. 24, 25 ano passado com 10 e agora tá com 12, cara. Então foi uma parada muito estratosférica. Até hoje acho que não cai a ficha, a gente tem muita noção, mas foi muita estratégia, muito sacrifício, sabe? E agora, quando você conta essa história, quem tá ouvindo a gente aqui tá assim, pelo amor de Deus, Tati, Hugo, me conta o que vocês fizeram. E não acho que dá pra replicar um caso desse. Eu acho que tem a genialidade, tem o talento. Talvez alguém que esteja ouvindo tenha esse mesmo talento e vai conseguir um case desse. Mas a maioria das pessoas, o fato é que tem resultados mais consistentes e mais normais. Mas se vocês pudessem extrapolar as táticas que vocês estavam usando e como vocês estavam operando nesse período onde vocês sentaram e falaram, vamos crescer isso aqui. Como é que era a rotina de vocês? O que vocês estavam debatendo? O que vocês olhavam nos conteúdos?
que é o playbook aqui para alguém que quer olhar de fora e entender um pouquinho por alto, nem que seja, como vocês pensaram essa estratégia? Cara, eu acho que um dos pontos que a gente tem desde o início, que eu acho que serve para as pessoas, eu acho que facilitou também o fato da gente fazer o conteúdo não só de React, mas explorando várias linhas editoriais, mas criar a nossa própria For You, sabe? Porque a partir do momento que O que você quer dizer com criar a sua própria For You? o Instagram, o TikTok, ele trabalha em feed infinito. Então você sempre rolando para baixo e ele vai sempre te entregar vídeos que são do seu interesse. A partir do momento que você tem uma conexão entre esses vídeos e a sua curadoria, tanto em planejamento, tanto em a curadoria em si das ideias dos vídeos, se comunicam no geral, você acaba que facilita muito do Instagram e do TikTok te recomendarem de novo. Então é muito comum da galera falar, a gente ouve muito esses relatos, caraca, eu vi um vídeo do Tete e apareceu 3 pra mim, sabe? Então a gente tem esse viés meio que de construção do nosso próprio algoritmo, sabe? É um pouco mais teórico essa parte, mas isso se traduz muito no que a gente faz na curadoria de ideias e também no planejamento geral. Acho que deu pra resumir. E a gente enxergou também que, por exemplo, React é um nicho, mas a gente faz POV, sketch, que são aquelas atuações identificáveis. No TikTok a gente faz filtro, tem um perfil que eu fico biscoitando com as músicas. Então a gente tá, entre aspas, em todos os nichos possíveis do algoritmo, sabe? Então, Como é que vocês decidem, pô, vamos entrar nesse tipo de formato, nesse tipo de... então, é o questionamento do porquê não. Tudo sobre... Eu acho que a gente, principalmente com o TET, e aí falando TET produto, a gente tem muito essa linha desde o início No laboratório, testar. do TED ser formador de opinião, na real. Esse é o branding do TED, sabe? Porque quando ele tá reagindo ao conteúdo, ele tá falando o que ele acha. Então a gente olhou e falou, cara, por que não a gente criar uma linha editorial de experimentando comidas, bebidas e tal? Porque ele vai chegar e vai falar se é bom ou não, sabe? Então, esse foi o branding pra marca TED, vamos dizer assim. Mas uma das coisas que a gente explorou muito, que o Matheus falou, que eu acho que foi determinante, foi, além desse fluxo de larga escala, muito essa questão do 360 em todas as plataformas, sabe? Que eu acho que é muito importante e a galera às vezes dá pouca atenção. Hoje, por exemplo, a gente replica todos os conteúdos no Kawaii. E um monte de gente fala, Kawaii não tá tanto no meu ciclo social. Cara, hoje um monte de gente para o teste na rua e fala, caraca, eu te vejo no Kawaii. A questão no Facebook, a gente voltou, né? Começou a movimentar, tinha pouco tempo. Cara, a quantidade de gente que para na rua e fala, caraca, te vejo no Facebook. Então acho que foi um fator determinante também, e que eu acho que independente de fluxo, de planejamento, é algo que está muito ao alcance, você tá em todas as plataformas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, mais de YouTube retangular, existem outros formatos e exigem outras estratégias, mas ainda assim a gente consegue preencher essa lacuna tanto com os vídeos de React retangulares, quanto com a Nud TV também, que o teste está muito presente. Mas eu acho que um dos pontos que eu acho que influenciaram muito também para essa disseminação muito rápido foi que em todos os lugares possíveis a gente fez questão de estar, sabe? Interessante. E agora, antes da gente mudar um pouco de tema, que eu quero pegar o gancho que vocês falaram aqui dessa coisa do CNPJ versus CPF. Sempre tiveram essa cabeça de profissionalização, de empresa, e acho que isso é uma ideia muito interessante pra gente explorar. Mas antes da gente falar isso, a gente tá falando tanto tempo de sucesso. Teve algum momento da trajetória de vocês, mais recente, que vocês falaram, puta, acho que isso aqui não vai dar certo, que veio uma dúvida muito grande, ou vocês sempre foram extremamente otimistas e acreditaram que vocês iam estar onde vocês estão hoje? Cara, quer falar? Eu já sei que ele vai falar, fala. É porque é isso, né? Acho que tudo tem o lado... mais otimista que o outro, ou vocês pensam muito parecido? Eu acho que o Matheus é muito mais otimista. Cara, mas o Hugo é mais sonhador, sabia? Engraçado. O Hugo tem as ideias meio malucas. Ele é mais idealizador. Eu sou otimista no nível, tipo assim, Matheus, vamos pular na piscina de braço fechado. Eu falei, vamos fazer não sei o que, vamos. Ele tem essas ideias, eu sou a pessoa que tô com ele. Então, entendeu? Eu acho que caraca, ideia mirabolante. E aí, que é o ponto que a gente vai entrar, que esse ponto do porquê não traz a gente muito pra quando a gente dá a cara na parede, né? Dos projetos que não dão certo. Porque é isso, não, por que não? Vamos. Aí chega um momento que dá um baque, e eu acho que foi um dos pontos também que a gente conseguiu lidar muito bem. Porque é normal você dar com a cara na parede. E é um momento determinante pra ou você parar e recuar e falar, não, vou ficar no meu cantinho, ou, cara, vamos pra cima, sabe?
Um dos momentos que a gente teve isso foi no DeFight, que a gente idealizou. Basicamente, a gente entendeu a tendência de luta entre influenciadores, a gente criou um marketing em cima, construiu uma história, uma narrativa. Só que hoje eu classifico que a gente tomou decisões erradas e precipitadas. Por exemplo, a gente construiu um marketing e a gente, por exemplo, deixou de olhar para o fator regional. A gente ia fazer o evento em São Paulo e o público estava muito mais para o Rio, por exemplo. A gente esqueceu de entender esse fator também das marcas, porque a gente também quis fazer muito rápido. Mas, por exemplo, a gente entrou num nicho que é o de luta, assim, esporte, que Marcas endêmicas. não é tão brand safe assim, sabe? E aí acabou que a gente meio que esse projeto não deu certo no geral, mas é o que eu falo pra Matheus, tipo, a gente tem essa percepção de que foi uma das coisas que a gente mais aprendeu, os projetos que a gente mais aprendeu, porque agregou a gente a casca de entender, não freou a gente, só fez a gente entender, mas cara, se a gente for entrar num projeto, a gente tem que entrar muito mais preparado. Mas não perdemos esse do porquê não, sabe? Tá claro. E essa ideia que vocês colocaram agora da resiliência, né? Que é a capacidade de você, sim, estar aberto aos testes e tomar risco, mas você olhar para os fracassos como uma escola e não como uma derrota que deveria te botar num cantinho da tua casa, né? Essa é uma ideia muito forte e todo bom empreendedor tem isso. Agora, uma outra conexão com isso é o seguinte: tem uma hora que é hora de parar de tentar aquela ideia. Tem uma hora que aquela ideia, pô, vamos abrir mão disso aqui, vamos desistir disso aqui, vamos focar em outra coisa. Como é que alguém que está ouvindo a gente, que talvez esteja testando um projeto, o cara tá lá há 2 anos, o negócio não deu certo, mas tá lá há 2 anos fazendo. Como é que vocês sabem a hora certa de desistir de uma ideia versus, porra, não, isso aqui a gente precisa continuar investindo tempo porque eu continuo acreditando que vai dar certo? Qual é a hora onde deixa de ser resiliência e passa a ser, cara, você se iludindo que um dia esse negócio vai funcionar? Como é que vocês olham isso? Vocês que testam tanta coisa, o que é o critério de vocês para abandonar uma ideia e, pô, chegou a hora de perseguir outra? Que aí, Casper? Caraca, bom questionamento. Eu vou por um outro lado. Eu acho que ao longo. A minha visão desse pergunta é, cara, vocês testam muita coisa. Bom E questionamento. claramente algumas vocês continuam fazendo e você fala, não, chega, vamos abandonar isso aqui. Como é que vocês pensam nisso? Eu acho que a gente trabalha muito no modelo de checkpoint, sabe? Tipo assim, a gente vai acumulando checkpoints ao longo da nossa jornada. Então, por exemplo, quando a gente testa uma linha editorial e ela valida, a gente mantém ela e o que a gente pode fazer de novo? E aí, essas ideias novas são muito baseadas em realmente sucesso e, como é que eu posso explicar, mas aderência do público, a gente define um tempo também para testar essa estratégia no geral, mas... Acompanha os dados de como ela está performando. Então, por mais que não tenha estourado ainda, você vê talvez os números melhorando, você vê os números, pô, esses números são bons, então você tem pequenas evidências que aquilo talvez possa dar certo. Até porque eu acho que projetos no geral que dão certo, eles não necessariamente começam dando muito certo, sabe? E aí é o mais importante você acreditar no projeto e ter sempre base tanto em dados, tanto em tendências, tanto em vários fatores do porquê isso está dando certo, sabe? Tipo, acho que é sempre antes de você fazer uma aposta, meio que se convencer e ter isso muito em mente do porquê você tá fazendo isso, porque eu acho que facilita também para você não se perder, e se também não der certo, cara, você tem o seu checkpoint, você tem tudo que você acumulou no geral e você consegue seguir para outros projetos, sabe? Ou seja, o aprendizado aqui para quem tá ouvindo a gente é, cara, crie alguns desses marcos, né? Beleza, você tá executando, mas de tempos em tempos para olhar o progresso. Tá progredindo, não tá progredindo? Você continua acreditando? Você tem boas premissas, mesmo que não esteja dando tão certo ainda do porquê poderia dar? Acho que são boas reflexões. Interessante. Sim. Agora, indo pro lado do CNPJ que eu mencionei ali, vocês sempre tiveram essa cabeça de profissionalizar, de olhar como uma empresa e não como um projeto pessoa física. Isso não é tão comum assim, acho que cada vez mais comum, mas o nosso mercado de criadores ainda carece muito de profissionalização. E vocês, inclusive, tomaram uma decisão que é bem diferente. Vocês montaram a agência de vocês, vou chamar assim, antes de vocês estourarem. Isso geralmente acontece o oposto, né? O influenciador, o criador, ele estoura e ele começa a ver um monte de oportunidade batendo na porta dele, ele monta uma agência para capturar um pouco disso. Qual foi o pensamento da estruturação da agência lá atrás? Por que vocês pensaram nisso desde o começo? Cara, eu vou falar
por mim, depois acho que o Hugo pode acrescentar. É porque desde 2021, eu e o Hugo particularmente, e o Kelvin, que era o amigo que trabalhava com a gente já tinha essa veia já de fazer tudo junto, de esse espírito assim de equipe. Sabe, então, pelo menos pra mim, o Hugo é porque ele teve uma faculdade na Main Street de empresarial, sabe? Eu não tive tanto esse contato, então ele trouxe mais. Só que, falando do Matheus, a gente já era tanto junto assim, tal, que foi consequência, eu acho, natural das coisas. Não tinha como não ser assim, por exemplo, sabe? Mas eu acho que o Hugo, como ele teve um contato maior com o empresário, ele começou já a idealizar, então assim funcionam as coisas, então assim assado. Então acho que ele trouxe esse viés mais, vamos supor, intelectual, mais profissional, e eu só fui, como eu falei, eu tô com ele, vamos criar uma empresa, por que a gente vai criar uma empresa e tal. Então acho que foi muito assim, sabe? Eu acho que vem muito de um viés também do que a gente tem, como o Matheus falou, a gente é muito sonhador, né? E esse porquê não tá muito atrelado ao, cara, tá, tudo bem, quais são as nossas possibilidades? Aonde a gente pode chegar? Se o céu é o limite, vamos pra lá. Demora muito mais tempo e é muito mais processo e dor de cabeça e tal. Só que eu acho que a gente sempre gostou de pensar a longo prazo, sabe? Então, se, por exemplo, o caminho mais fácil era a gente entrar em um lugar onde facilitaria-se contatos e oportunidades, a gente olhou, cara, a gente consegue construir isso? A gente consegue ir no nosso caminhozinho aqui, trilhando certinho? É possível? Então vamos, sabe? Eu acho que vem muito do pensamento a longo prazo que a gente tem, que é isso. Eu acho que comba muito com fazer um pouquinho todo dia, mas sempre com uma rota e um norte, sabe? Acho que dá pra definir assim. É muito legal ver vocês dois se complementando, porque acho que vocês são um exemplo vivo de uma coisa que eu acredito, que é o seguinte. Eu acho que 90% dos influenciadores, criadores de conteúdo que estão ouvindo a gente, das milhares de pessoas que estão ouvindo a gente agora, muitos deles se beneficiariam um pouco dessa dupla que vocês formam. Que é um criador de conteúdo nato, digamos assim, e uma pessoa apaixonada por empreendedorismo, por negócios, e é claro que ao longo do tempo isso se mistura, né? Então o Matheus começa a entender de negócio pra caramba, você vira criador de conteúdo. Mas eu acredito profundamente que essa coisa dessa sociedade, dessa simbiose entre uma pessoa que, cara, tem um carisma natural, produz muito bem conteúdo, é quase um artista, né? E alguém que vou chamar assim, uma palavra esdrúxula, né? Vou chamar um ninja de business, de negócios. Cara, é uma combinação poderosa. Vocês veem os frutos dessa relação no que vocês constroem? Muita coisa. Cara, é engraçado que eu me apropriei muito dessa frase de que você chega mais rápido sozinho, mas mais longe acompanhado, sabe? Então, eu acho que isso é o que trouxe a gente até aqui, é o que a gente tem muito dilema. O Google, inclusive, eu fico gastando ele, porque ele posta muito no story uma frase que é melhor do que ontem e pior do que amanhã. Ele só não fala, meu filho, tem que verbalizar também, porque tem que atrair pra gente. E a gente tem muito isso, cara. Tipo, essa parceria nossa, a sinceridade também, porque o Hugo, ele é uma das poucas pessoas que não passa a mão na minha cabeça, por exemplo. Se eu tiver meio pá, ele fala, pô, Matheus, para com isso, faz tal coisa, sabe? A gente tem muito esse viés da sinceridade, que eu acho que é o que bota os nossos pés no chão, sabe? Eu acho que o fato de Hugo não se perder e de eu não me perder é que sempre vem pra cá, vamos pra lá e tal. Porque nesse mundo de criação de conteúdo, nesse mundo de fama, de internet, é muito fácil as pessoas se perder, sabe? Que eu acho que é um dos principais riscos, sei lá, da fama. Sabe, porque pra pessoa se perder um curso, só que eu sempre me trouxe pro Matheus, sempre trouxe pra realidade. Hoje em dia, graças a Deus, meu irmão mora comigo, então é mais uma pessoa que eu confio de olho fechado. Sabe, eu acho que é você... E a gente enxerga muito isso, cara, porque nesse mundo artístico, a pessoa quando vai construindo a equipe dela, começa a colocar um monte de pessoas e tal, mas tipo, a pessoa vai babar o ovo dele ali, vai maciar o ego, vai falar coisas que ele quer escutar. Cara, o Hugo não é essa pessoa que ele vai falar o que eu quero escutar. Meu irmão não é essa pessoa. A Flávia que tá ali também não é essa pessoa. Então, eu acho que é bom ter pessoas verdadeiras ao nosso lado, que acho que é isso que traz o sucesso também, sabe? Cara, é um ponto muito interessante, mas eu vi um vídeo do Justin Bieber falando que ele passou por um período onde ele, cara, assim, tava num lugar mental terrível, um lugar que tava deprimido, tava triste, tava vivendo a pior fase da vida dele. E ele atribuía isso exatamente o que você falou, Tess. Só tinha pela saca em volta dele. Só tinha gente babando o ovo dele. Só tinha gente dizendo sim pra tudo que ele pedia. Só tinha gente que passava a mão na cabeça dele quando ele tava errado. Mas, porra, quando você acumulou 25 milhões de seguidores, é fácil se perder na tua própria fama, no teu próprio ego. Como é que você
como é que você pode recomendar para as pessoas não se perderem na tua própria fama, cara? O que você acha? Acho que o número 1, você se cercou de pessoas que têm a coragem de te falar a verdade. O que mais? Cara, eu acho que o principal ponto é esse. É claro que vai mudar a pessoa também, sabe? Porque não, se a pessoa tiver uma cabeça tendenciosamente a se perder, aí é complicado, tá? Rejeitar essa pessoa é complicado. Mas acho que o principal ponto pra mim, cara, é estar cercado de pessoas verdadeiras e que não vai passar a mão na sua cabeça, sabe? E é você também se policiar, né, cara? Tipo, ninguém é melhor do que ninguém só porque tem seguidor. Isso é, eu acho que é senso básico da humanidade, sabe? Não é porque eu tô aqui que eu sou a melhor pessoa que tá começando a criar conteúdo agora e não é porque a pessoa que tem mais seguidor do que eu é melhor do que eu. Tá, todo mundo no mesmo espaço. Quando virar estatística, vai todo mundo pro mesmo lugar, entendeu? É a questão, acho que básica da vida que às vezes as pessoas se perdem e não assimilam, sabe? Eu acho que não tem muito mistério não, cara. É só você ser um ser humano normal, eu sou qualquer pessoa, como você que tá do outro lado da tela. Só que meu trabalho é isso, é me mostrar pros outros, eu trabalho com a minha imagem, e tá tudo bem. Engraçado porque você pergunta isso. Aí esses dias uma amiga da minha mãe foi perguntar pra ela, por que você não falou que seu filho faz vídeo que não sei o quê? Ela falou, seu filho faz o quê? Ah, tal coisa. Por que você não falou que seu filho faz isso pra mim? É a mesma coisa, sabe? É um trabalho como qualquer outro, entre muitas aspas, sabe? Então, eu acho que vai da pessoa, cara. É se policiar, estudar, faz a terapia aí, entendeu? E é só ser ser humano. Tem muito E, isso. João, e você olhando de fora, por que você acha que você fala a verdade por trás? E tem tanta gente que cerca, cara, um influenciador grande e que não tem a coragem de fazer. Cara, é muito engraçado porque, complementando o que o Matheus falou, eu acho que é uma das virtudes que o Matheus tem. O Matheus é muito centrado nas coisas e é muito difícil você abdicar desse lado, que eu acho que bate muito no ego. O Matheus brinca, não, equipe zero ego e tal. Porque é difícil você, como ser humano, abdicar disso, que é um lugar muito confortável, você olhar. O Matheus preza por estar ao lado de pessoas que queiram falar a verdade pra ele, sabe? E eu acho que é uma das maiores virtudes no geral, porque é muito difícil. E. Desculpa, a pergunta foi qual mesmo? Por que você acha que você fala a verdade pro Matheus? E por que você acha que as pessoas não fazem isso e mais pelam o saco, falam sim pra tudo? Cara, eu acho que tá muito ligado ao objetivo final, talvez. Porque desde o início a gente fala muito que o nosso objetivo não é as coisas que normalmente as pessoas estão procurando, sabe? Tipo, poder, dinheiro. Eu acho que no final do dia, tanto eu quanto o Matheus só quer olhar pro trabalho e falar, caralho, mano, é maneiro pra caralho, sabe? E não só isso, mas todas as pessoas ao nosso redor, sabe? Eu acho que todo mundo ficaria num projeto, fica muito mais feliz com o sucesso geral, e é isso que a gente preza também com nossos colaboradores, do que fama, status, poder, porque querendo ou não, é um fator determinante em várias coisas da vida, mas também é o que destrói muitos sonhos, muitos projetos, muitas amizades, muitas coisas. Então acho que é justamente a gente estar sempre alinhado em relação ao projeto e sempre estar não abdicando, mas, pô, vai ter uma hora que o Matheus vai se doar mais, outra hora eu vou me doar mais. A gente vai equilibrando essa balança junto com toda a galera que tá com a gente e eu acho que é esse o fator determinante, sabe? Interessante. E é curioso ver vocês falando disso, porque quando eu olho o papel do ego na derrocada do sucesso das pessoas, ele sempre tá ali. Assim, é muito louco, mas você tem um conjunto de atitudes, ações e crenças que te leva do 1 pro 7, vou chamar assim. E aí quando você chega no 7, você para de fazer todas as coisas que te fizeram bem sucedido, e aí, cara, e aí geralmente você tem uma pernada para trás. E é sempre muito inspirador ver gente que tem essa humildade, essa disciplina de seguir fazendo as mesmas coisas que levaram vocês pro próximo passo. Falando de próximo passo, conectando com outra coisa, eu sei que vocês falam muito que a vinda para São Paulo foi uma virada de chave. Explica um pouco por quê. Cara, porque a gente vem de São Gonçalo. Pra quem não sabe, São Gonçalo é uma cidade lá do Rio de Janeiro que, infelizmente, não tem muita oportunidade, sabe? E o Hugo, a gente... Até, cara, comparado, tipo assim, a realidade de São Gonçalo, a gente, entre muitas aspas, é privilegiado, sabe? Porque a gente, pô, teve uma infância maneira e tal. Mas lá não tem muita coisa, principalmente pra internet, tá? E eu atrelo até o Rio de Janeiro. Eu acho que São Paulo tá um pouquinho à frente do Rio de Janeiro em questão de internet, em questão da creator economy, aqui acontece muito mais eventos. Aqui tem muito mais criadores de conteúdo, por exemplo. Então, foi engraçado, porque teve um caso que a gente tava lá no escritório de São Gonçalo e falou, Matheus, vamos se mudar de São Gonçalo? Eu falei, vamos, pô, lógico. Aí, Por que não? Por que não se mudar de São Por que Gonçalo? não, né? Aí na mesma conversa eu falei, cara, por que a gente não vai pra São Paulo? Eu falei, irmão, tô contigo, vambora. A gente alugou um mês de Airbnb, na primeira semana a gente visitou um monte de agência, a gente falou com um monte de gente, falou, cara, não tem como não estar em São Paulo.
Eu acho que é A isso. vida é mais rápida. Pois é, cara. Eu acho que é isso que a galera, principalmente da criação de conteúdo da internet, tem que entender que, cara, São Paulo é onde as coisas acontecem. É até perigoso São Paulo, né? Você tal, e tu dá muita atenção ao trabalho, esquece até de olhar internamente. Eu acho que eu e o Matheus passamos por isso também. É importante salientar que a gente começou a olhar pra gente esse ano, mas eu acho que o ano passado foi uma bateria que tu olha assim e fala, caraca, peraí, deixa eu respirar, mas também não deixar de trabalhar ou pausar projetos, mas é só realmente ter os seus limites e ter as suas divisões de tempo, sabe? Quando você está empreendendo em São Paulo, veja lá, você trabalha quanto você quiser. Uhum. Tem sempre uma reunião, tem sempre um evento, tem sempre um encontro, tem sempre alguém para conhecer. É sem limite, né? Enquanto em outros lugares, às vezes, não, essa é a semana desse evento. São Paulo é o evento 365 dias por ano, né? Não tem jeito. Eu acho que é isso, eu acho que é você entender seu lado humano também. Ou falou isso, que a gente não tinha vida social, cara. O pessoal veio me questionar ano passado, qual a última série que você fala? Eu não sei. Porque minha vida é trabalho, não sei o que, trabalhar, não descansa. Como descansa, tá trabalhando também, então, cara, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio. Porque a pessoa me questiona, como é esse equilíbrio? Eu falo, irmão, é um bom questionamento. Eu vou questionar isso até o final da minha vida, porque eu não sei. Mas eu vou te falar, Tete, quando eu olho, eu tenho 34, né? E eu ainda tô nesse ritmo, e tô nesse ritmo desde os 20. Cara, quando eu olho, eu juro que eu gostaria de normalizar um pouco mais a ideia de dos 20 aos 30 você trabalhar, cara, umas 12 horas por dia, tipo de segunda a sábado, cara. Eu acho que dos 20 aos 30 é uma idade que você pode tomar mais risco. Dos 20 aos 30 é uma idade que você tá cheio de energia. Você pode jogar bola até 1 da manhã, cara, beber, dia seguinte, 7 horas da manhã, você acorda. Cara, depois dos 30, bicho, isso não é real, entendeu? E eu acho que é uma fase da vida que se você não veio de uma família privilegiada, se você não teve, cara, 200 mil oportunidades, cara, batendo na tua porta, a minha visão é que essa é a hora de você conquistar o teu, cara. Indo para um outro assunto aqui, vocês falaram muito de São Paulo, a velocidade de São Paulo, e uma das coisas que ficou na minha cabeça, quando o Hugo respondeu o porquê que vocês fazem o que vocês fazem, é que, cara, o que dá tesão em vocês é ver um negócio foda, bem feito, um negócio crescendo, um negócio tendo sucesso. E o sorriso que vocês abriram quando vocês falaram isso, fala que vocês se divertem trabalhando. E uma das coisas que fica na minha cabeça, toda vez que eu vejo uma situação dessa, cara, deve ser muito ruim competir com alguém que se diverte fazendo o que faz. Porque enquanto alguém acorda de manhã, cara, toca o despertador e fala assim, puta que pariu, cara, tenho que trabalhar, tenho que ir pro meu emprego, tenho que fazer aquele negócio, tenho que ir pra minha empresa. Cara, tem alguém do outro lado acordando, cara, cheio de ideia, animado. E acho que isso também deve ajudar quando você faz alguma coisa onde você está se divertindo, do lado de alguém que você admira, num lugar que você se sente bem. Cara, deve ser muito mais fácil trabalhar duro, né? Não sei se pra vocês, isso foi nítido pra mim na fala de vocês. Cara, eu acho que um fator determinante é como você enxerga e tem a percepção da segunda-feira. Não sei. Tá? Mas quando realmente estava pauleira e realmente tava, as segunda-feiras eram um pouco mais arrastadas e caralho, vai chegar segunda-feira. Eu acho que ao longo do tempo, quando a gente foi construindo a parada, hoje pelo menos eu tenho a percepção que a minha segunda-feira é um dos dias mais importantes da minha semana, que eu dou mais prioridade, sabe? Interessante. Que eu acho que agrega muito esse fato da gente olhar e falar, cara, eu gosto do que eu faço no geral, sabe? E indo agora, voltando no tema do CNPJ, eu queria falar um pouco mais sobre a Nude agora. Como é que vocês escolhem as linhas editoriais que vocês vão perseguir? Vocês falaram um pouco de teste aprendizado, mas vamos supor que a gente fosse sentar aqui junto agora, vamos decidir uma linha editorial nova. O que é o processo de vocês? Cara, quer ir? Eu acho que é brainstorming, né, cara? Eu acho que tem que ter um norte, tem que estar ligado com um objetivo final. Inclusive, desculpa, vai sair quando esse episódio? Não sei. Então a gente já trocou de nome, a gente virou POV Creators e POV TV. Legal. A gente fez esse movimento assim, entendendo que, enfim, era determinante para o posicionamento de mercado. Mas eu acho que tem que ter muito a ver com o objetivo final, sabe? É isso. Quando a gente desenvolve uma linha editorial pro
Tete, a gente está entendendo o que comunica com aquela persona formadora de opinião, ou dando a voz para coisas que já deram certo com a gente para outras pessoas. Por exemplo, o Tete a Tete, que é o programa do Matheus, ele foi muito moldado para dar vida aos projetos que a gente já fazia com o Matheus dentro do conteúdo dele, para outras pessoas também fazerem. Então, tipo assim, o que você prefere, que era uma linha editorial de react que ele tinha, a gente trouxe para o quadro. Experimentando bebidas, a gente faz no meio do quadro. Tem um joguinho de garrafa que a gente começou a fazer, e aí é uma conexão que a gente tem com o convidado até pré para divulgar o episódio. Tem o Tete a Tete, que é a linha onde o Matheus faz bate e volta com as pessoas. A gente, por exemplo, no Tete a Tete, tem muito desenvolvimento da persona Matheus como host, mas ao mesmo tempo dando vida a esses conteúdos do universo TET para outras pessoas que a própria base do TET gostaria de ver ali junto com ele, sabe? Mais uma pausa rápida aqui na conversa para te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, se você ouviu quase até o final desse episódio, eu acredito que eu posso assumir que você tá gostando do conteúdo. Então eu tenho um pedido para te fazer. Desbloqueia a tela do seu celular, faz uma avaliação 5 estrelas, deixa um comentário, deixa um like para que esse conteúdo possa chegar em ainda mais pessoas, possa ajudar ainda mais pessoas a aprender com essas conversas tão profundas e interessantes que a gente tem tido aqui. Obrigado. Agora, quando a gente vai no detalhe, lá uma coisa que chama muita atenção é a quantidade de collab grandes que vocês têm ali. Então, você fala Felca, Sofia Espanha, Brino, assim, uma galera. Alguém que tá ouvindo a gente fala assim, porra, como é que eles pensam isso? Sempre foi fácil fazer collab? Como alguém que pode estar ouvindo a gente agora pode pensar, cara, entrar em contato com alguém para fazer uma collab? Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês fazem isso? O que as pessoas podem aprender com essa estratégia de collab que vocês têm? Cara, tipo assim, eu acho que essas collabs começaram a acontecer quando a gente veio muito pra São Paulo também. Acho que no Rio, porque a gente teve, sei lá, uma leva dos episódios Tete a Tete lá no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, cara, graças a gente teve o privilégio de pessoas se identificarem ou, sei lá, por exemplo, MC Cabelinho, quando a gente tava no começo, ele mandou mensagem, cara, parabéns, te acompanhando e tal. A gente gravou com o Bosch, com o Bin. Mas tem outras pessoas que acho que você dá pra cavar uma vaguinha, sabe? Por exemplo, o que eu vejo de pessoa, desenhando o Tete, desenhando o Brino, desenhando o Felca, finalizando o cabelo igual o Tete. Então dá pra você cavar essas vaguinhas de cativar a pessoa. E não tem como ela não vir, cara. Porque, tipo assim, o vídeo com certeza deve andar. E as pessoas vão marcando, a pessoa, deixa eu ver que é essa pessoa e tal. Você vai cavando uma vaguinha. Infelizmente, tem coisas que você tem que ser cara de pau, cara. Você tem que botar a cara mesmo, não tem que ter vergonha, tem que cavar uma vaguinha, sabe? Graças a Deus, hoje em dia, a gente teve um privilégio que, tipo assim, a gente mandou a mensagem, a pessoa viu e tal. Mas teve outros que também a gente mandou mensagem, acho que não viu, e é normal também. Mas acho que é perder a vergonha do porquê não, cara, sabe? Teve um case até há pouco tempo, muito engraçado, na TV, na pós-TV, que a gente fez uma campanha, pode falar a marca? Claro. A gente fez uma campanha pra Globoplay do Raul Seixas. Filme do Raul Seixas. A série do Raul Seixas. E aí a gente fez um episódio de sósias. Perfeito. E aí a gente olhou na reunião e falou, cara, por que não a gente não convida o ator que fez o Raul Seixas? A galera, porra, e a gente tinha 2 dias pra montar essa série. Não, que não sei o que lá e tal. Cara, mandamos mensagem, o cara absurdo. Trabalha na Globo, ele, não, vou dar um jeito, Cara, a gente conseguiu, no episódio, divulgando a série, o ator, justamente porque a gente olhou e falou, por que não, sabe? Então é muito importante, falando sobre colaborações de creators, eu acho que é um dos fatores determinantes para o crescimento, porque a gente classifica essa collab como o roubar a audiência de outra pessoa, sabe? Só que isso é mútuo, todas as pessoas saem ganhando. E até a Jota fala muito isso, né? E Matheus também, você chega mais rápido sozinho, mas acompanhado de pessoas você chega mais longe. Então quanto mais audiência você for colaborando com as pessoas e quanto mais essas pessoas têm a ver com você, mais você consegue crescer e aumentar a sua audiência, e não necessariamente precisa ser um creator gigante. Você pode começar com a galera, você tem 50 mil seguidores, se você fizer uma collab com uma pessoa de 50 mil seguidores... 10 mil dos seguidores dele, cara, vamos ver. Tipo assim, 20% a mais pra você. Você tá colaborando a audiência, né? Então, acho que descansa muito desse viés. Ideia super poderosa. E essa é uma coisa que eu acho que no início as collabs nasceram muito no YouTube, né? Mas hoje os vídeos verticais também, cara, e vocês acho que são pioneiros disso. Você falou uma palavra que é audiência. E vocês falaram a palavra audiência várias vezes.
E eu já ouvi vocês contando recentemente em alguns podcasts, cara, da visão que vocês têm pra Nude de virar uma emissora. Fala um pouco mais dessa visão, o que é a ambição que vocês têm com a empresa? Cara, a gente entende, né? A gente já enxerga o movimento da TV vindo para o YouTube com a democratização. A gente tem o Kids Casé TV. E não só isso, a gente, até nos analytics que a gente tem hoje, muito dos vídeos, até da Noite TV que a gente tem, são assistidos pela TV, por essa democratização de internet, TV Smart. E a gente entende que eu acho que é um movimento que já vem sendo feito e vai acontecer mais e mais, sabe? Então a gente entende a POV TV como uma emissora de entretenimento e não necessariamente só entretenimento como a gente faz hoje, fundo branco, mas a gente, como o Matheus falou, visa muito cinema, novela, que é uma das coisas que ainda a gente enxerga que ainda vai ter essa transição no geral. Mas basicamente é transformar essa audiência, não só que já é nativa do YouTube, que passou a consumir ao invés do celular na TV, mas também que está na TV e assiste lá os canais padrões e também quer assistir alguma coisa diferente, vai ligar o YouTube, sabe? Não necessariamente só o YouTube, mas série também. Perfeito. Eu acho que o Cliver fala muito sobre isso, né? Tem uma tendência que está chegando lá nos Estados Unidos, que é o YouTube New Wave, e ele já tá olhando para isso e falou, irmão, vou mirar nisso, vou executar isso. Cliver, inclusive, é um diretor de arte absurdo, é um creator também excepcional, que inclusive tá hoje no nosso casting e que também já enxerga essa parte. Eu acho que mais e mais nichos vão estar vindo pro YouTube nessa crescente de audiência vindo da TV, sabe? Eu acho que o que me encanta é muito a comunicação também. Eu, inclusive, tive um insight agora de, sei lá, um programa que eu via muito pequeno era a TVZ. Sim, claro. Que a gente. Acho que o primeiro contato que a gente teve com música, além da colaboração com os artistas, por exemplo, foi fazer o tete-a-tete no Poesia Acústica, de Estética. Então a gente meio que entrevistou todas as pessoas. Falou, por que não ter um programa tipo TVZ, pô? E a gente tem um feed aberto que a gente fala sobre as notícias da Creator Economy, por exemplo. Então, acho que é isso. Muito do porquê não tá muito por trás dessas ideias. Sabe? Por que não falar de notícia, por que não falar de música, por que não falar de entretenimento? Eu acho que a gente vai tá sempre rodeado dessas arestas, vamos falar assim. Numa visão de entretenimento, cada editoria de vocês é como se fosse um programa Perfeito. da emissora, né? Perfeito. E quanto mais o comportamento tá, cara, em telas grandes, mais você pode se assemelhar ao comportamento de consumo. Aí vocês veem, então, no futuro, por exemplo, a POV produzindo novelas, produzindo coisas artísticas talvez mais complexas e não só os formatos mais característicos de internet. Sim. Justamente por esse êxodo, não sei, mas essa vinda da galera da TV e por esse espaço que se cria, sabe? A gente estava no aniversário do Coringa, lá na casa dele, e aí tinha uma TV, era época de Mundial, já tinha passado o jogo, tava passando reprise, e ainda assim a TV tava ligada na Casé TV no YouTube. Aí que eu olhei e falei, cara, por que isso tá ligado aqui e a gente tá consumindo isso indiretamente? Então acaba que o que a gente tinha de consumo na TV, que era menos democratizado, a gente enxerga que tá transitando assim no geral. Muito forte a visão. Gente, acho que a gente falou no início que o nosso objetivo aqui, cara, era entender um pouco mais de tudo por trás do case de vocês dos últimos anos, que é muito emblemático, inspira muita gente. E principalmente essa conexão de visão de negócio que vocês têm, que eu acho que é a base do sucesso que vocês estão tendo. A gente está chegando no final do episódio e uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas que sentam nessa cadeira que vocês estão é o seguinte: a gente vai ter dezenas de milhares de pessoas assistindo essa nossa conversa. E várias delas têm a ambição, o sonho de talvez estar sentado nessa cadeira e estar na mesma posição de sucesso e de ter construído uma carreira como criador de conteúdo. Vocês sabendo dessa responsabilidade quase que vocês têm, e falando diretamente para essas milhares de pessoas, cara, o que é a mensagem que vocês deixam para alguém que está começando, para alguém que se inspira na trajetória de vocês? O que é a mensagem que vocês deixam para essa galera toda? Perfeito. Eu acho que o que a gente muito fala é começar com o que tem, não esperar o melhor celular, o melhor computador, o melhor headset. Você ter fé nos seus projetos, sabe? Porque acho que o que trouxe eu e o Hugo, por exemplo, até aqui foi a gente acreditar fielmente que as coisas iam acontecer e graças a Deus aconteceram.
E, cara, não ligar para opiniões externas e nem esperar apoio de outras pessoas, sabe? Querendo ou não, acho que um dos principais fatores para você dar certo na vida é decepcionar seus pais, por exemplo. Eu atrelo muito isso, cara. Essa ideia é muito boa. Porque todas as pessoas que falam isso decepcionaram os pais, sabe? Então, e você se organizar, por favor, também, né? Não vai querer fazer as coisas. Claro, até a gente dá tiro no escuro, mas é tudo muito organizado, a gente coloca uma muniçãozinha aqui que vai dar certo e tal, então você tem que pensar direitinho, tá? Quando eu tranquei a faculdade, as coisas já estavam dando resultado. Não foi, eu dei faculdade, tchau. Não é assim que as coisas acontecem. Então organiza, se planeja, mas às vezes tem que ser meio inconsequentezinho também, tem que sair e botar na cara. E começa com o que tem, cara. Não deixa pra amanhã não, porque amanhã pode ser tarde, é clichê, mas é verdade. Até rimua. E só vai, bota a cara que vai dar certo. Cara, antes de tu falar, cara, essa visão que você trouxe, você falou, conheço muita gente que passou por essa conversa, eu passei por essa conversa. Eu estudei economia e trabalhava num grande banco de investimento, no BTG Pactual. E um dia eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, vou pedir demissão do BTG e quero empreender. Cara, minha mãe ficou maluca. Fiquei 2 horas conversando com ela, não queria de jeito nenhum. E é isso, acho que naquele primeiro momento eu tive a coragem de decepcionar a minha mãe também. Cara, na hora que você falou isso, conectou direto comigo. Legal. Hugo, e você, cara, que tá pensando as estratégias muito do negócio e hoje em dia, claro, criando conteúdo também, o que é uma grande mensagem que você deixa de encerramento? Cara, eu acho que não ter medo de se arriscar, sabe? Acho que isso é muito importante. Eu acho que é sempre planejar, executar e otimizar, planejar, executar e otimizar. E aplicar o 360 nas redes sociais, porque acredito que hoje, se você pode estar em todos os lugares e você consegue fazer isso em um clique, que existem diversas plataformas aí, eu acho que não tem Por que não? Isso que eu falo, por que não? Finalizar até em relação ao conteúdo, em relação a projetos, em relação a ideias. Eu acho que é essa mensagem que a gente deixa, né? Por que não? Por que não você? Olha, cara, muito forte. Quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a história de vocês é inspiradora. Eu não tenho dúvida, eu tenho um sonho para esse episódio. Um sonho. Rafa tem um sonho. Que é alguém que tá ouvindo a gente, uma pessoa, assim, você que tá ouvindo a gente, quero você pegar uma ideia do que esses caras trouxeram aqui e você aplicar na tua estratégia, nas tuas táticas, na tua execução. Você não precisa executar tudo que eles falaram. Se você pegar uma coisa, e eu tenho o meu preferido aqui, que é a ideia do por que não. Eu não tenho dúvida que tem muito resultado que vem daí, mas, cara, muito obrigado. Acho que foi uma aula para quem quer crescer na internet, para quem quer fazer uma carreira de criador de conteúdo. E sem dúvida vocês inspiram muita gente. Obrigado, viu? É isso. Obrigado, Rafa. Obrigado a galera aí de casa aí. Tamo junto. Deixa o like aí. Vai no YouTube, Rafa? Vai no YouTube. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal aí, comenta o feedback de vocês que eles piquem pra cima. É nóis. É isso. Muito prazer estar aqui, Rafa. Obrigado pelo convite. E seguimos. Vamos que vamos. Tamo junto. Por que não? Por que não? Não. Why not? Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, se você tirou algum insight, isso provavelmente significa que ele também pode ajudar mais pessoas nesse mesmo objetivo. Então, o que é o meu pedido? Tira um print da tela do teu celular, posta no stories do Instagram e ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. A gente reposta vários de vocês diariamente que ajudam a gente a divulgar essa mensagem. Esse é meu pedido. Posta no Instagram, me marca lá, @velarrafa, pra gente ajudar esse conteúdo chegar em ainda mais pessoas. Obrigado.